Olá, tudo bem? Se você quiser ficar rico, precisa ler e entender os números. E o meu pai rico também sempre diz 1000 vezes isso aqui. Os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média passivos. Gente, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videobook Pai Rico, Pai Pobre, da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E a ideia é despertar a inteligência financeira nos filhos, nos pais e nas mães primeiro e depois nos filhos. Então, eu comecei a ler esse livro, estamos já no episódio 15, estamos no capítulo 5 do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E essa ideia dessa leitura eu tive inicialmente para incentivar os meus filhos a despertar a inteligência financeira. Eu também quero desenvolver a minha inteligência financeira e nada melhor do que aprender junto com os filhos. Quando a gente identifica que tem alguma área da nossa vida que a gente precisa aprimorar, lapidar, melhorar, a gente pode também fazer isso junto com os filhos. E a minha filha caçula, Laura, disse: mãe, eu ganhei esse livro do meu pai e nunca li. E eu disse: nossa, então vamos ler, mesmo que seja à distância, que ela não mora mais comigo. Então, assim, ela acaba lendo uma vez por semana e comenta. E a gente aqui já tem algumas amigas também, a Inês chegando. Bom dia, Inês. Nós comentamos algumas frases, algumas ideias, alguns insights do livro e a gente está aprendendo junto. E esse livro, assim, ele é muito especial, ele está abrindo meus horizontes para essa questão da inteligência financeira e eu te convido. Agora vamos continuar o capítulo 5, né? Seja muito bem-vinda. Inês, me fala como é que tá o som. Eu botei o fone de ouvido aqui, porque aqui onde eu tô passa carro, caminhão às vezes e pode atrapalhar na leitura. Tá bom? Põe um joinha aí se tá bom o volume, se tá me escutando bem. Se não tá pior com fone ou sem fone, né? Então, gente, hoje nós vamos continuar. Está ok, te ouvindo bem. Excelente, obrigada, Inês. Então, ontem a gente parou naquela parte, só para abrir um parênteses aqui, o capítulo 5 é quando ele começa a falar... gente, eu vou falar que o Robert Kiyosaki escreveu esse livro no ano de 2000, foi lançado esse livro, né? Ele é americano, mas ele tem origens japonesas. Ele nasceu no Havaí e foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã. E quando retornou, ele se tornou empreendedor escrevendo esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, que deu a origem à obra dele, que tem 18 livros e no total já foram vendidos mais de 26 milhões de cópias desse livro. E esses 18 livros todos são relacionados com esse tema, que o objetivo dele era despertar a inteligência financeira nas pessoas e nos filhos, porque quando ele começou a despertar para isso, foi quando ele tinha 9 anos e o melhor amigo dele, o Mike, tinha um pai rico, que chama, e o pai dele é o que chama de pai pobre no livro. Então, assim, as ideias desse livro são girando em torno de todo o aprendizado que ele teve, tanto com o pai pobre quanto com o pai rico. Então essa é uma introduçãozinha assim. E a gente está no capítulo 5, que ele diz assim, que tem o título: Os ricos inventam o dinheiro. E na leitura de ontem,
a gente parou na parte que dizia assim, ó. O que lhe parece mais complicado? Trabalhar arduamente, pagar 50% em impostos, poupar o que resta, suas economias rendem 5%, que são também tributados, ou dedicar-se para desenvolver a sua inteligência financeira, dominar o poder do seu cérebro e da coluna de ativos. O que ele fala aqui é que o trabalhador, ele trabalha, quando tem carteira assinada, ele trabalha muitos meses do ano só para pagar impostos, porque os descontos que vêm na folha de pagamento, né, são muitos. Então, assim, quando a pessoa é empreendedor, quando a pessoa identifica que ter sociedade anônima, investir em bolsa, em ações, investir em imóveis, enfim, consegue se beneficiar das leis para não pagar tantos tributos. Então, isso aqui também ele ensina no livro, que é muito interessante, né? E hoje, então, a gente começa falando isso que ele falou, né? O que parece ser mais complicado? Trabalhar arduamente, pagar 50% em impostos ou poupar o que resta, suas economias rendem 5%, que são também tributados, ou dedicar-se... Oi, Luciana, estamos começando agora, estamos no capítulo 5, seja bem-vinda. Então, nesse capítulo, ele está dizendo que vale muito mais a pena... Tá mudo? Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar do fone, então. Sabe que eu acho que eu tava com um mau contato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do fone e vou deixar só o carregador aqui. Tá ouvindo bem agora? Tá ouvindo bem? Eu tirei do fone, vamos ver. Se ficar muito ruim o som, porque aqui tem barulho de caminhão e tal, vocês me avisam, tá? Então, continuando, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Se escolher a primeira opção, calcule quanto tempo será preciso para economizar 190 mil dólares. É que nas páginas anteriores ele fez uma demonstração de uma época de crise nos Estados Unidos, no ano de não me lembro qual ano que essa crise tinha começado. Foi uma crise tremenda em que as pessoas estavam vendendo tudo que tinham, e ele, como ele tinha dinheiro poupado e tal, ele conseguiu aproveitar as oportunidades. E, por exemplo, ele comprou imóveis que estavam sendo leiloados, alguma coisa assim, que valiam 100 mil dólares. Ele conseguiu comprar por 20 mil dólares e vendeu por, sei lá, 60 mil dólares, uma transação louca, assim, né? Muito boa mesmo. E ele disse que isso só é possível quando a gente domina o poder do nosso cérebro e a coluna de ativos. Tipo assim, se ele não tivesse juntado dinheiro, se ele não tivesse capitalizado, né, nessa época de crise, ele não teria dinheiro para aproveitar a oportunidade. Então, muitas vezes a gente tem oportunidade e não consegue aproveitar porque a gente não estava preparado. Né? Uma coisa que o Flávio Augusto sempre fala, você precisa ter coragem para aproveitar as oportunidades, porque muitas vezes tem que arriscar alguma coisa, né? E você precisa estar preparado com conhecimento também para aproveitar as oportunidades, né? E ele aproveitou. Então, em 30 horas de negociação, ele conseguiu levantar e produzir, fazer 190 mil dólares, que foi comprando e vendendo uma casa, comprando por muito barato e vendendo bem barato ainda, com preço abaixo de mercado, e aí ele conseguiu ter esse lucro tremendo, né? Daí ele diz assim, ó, o tempo é um dos seus maiores ativos. Agora você pode entender por que balanço a cabeça silenciosamente quando ouço dizerem: meu filho está indo muito bem na escola
e está recebendo uma boa instrução. Pode até ser bom, mas é adequado? Sei que essa estratégia de investimento é simples. Foi usada para mostrar como o pequeno pode se transformar em algo grandioso. Normalmente, o meu sucesso reflete a importância de um embasamento financeiro substancial, o que começa com uma boa instrução financeira, o conhecimento, né? Já disse antes, mas vale a pena repetir, a inteligência financeira é construída por apenas 4 habilidades técnicas. A contabilidade é a proficiência financeira ou a habilidade de ler os números. Essa é uma habilidade vital se quiser construir negócios ou investir. Então, o pai rico, né, o pai do Mike, sempre esteve rodeado de bons advogados e sempre teve um serviço de um escritório de contabilidade muito competente que atendia ele, né, nos negócios dele. A outra habilidade técnica para construir, para desenvolver a inteligência financeira é o investimento. O investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Então, quando a gente investe numa coisa, a gente investe em ativos e esses ativos fazem mais dinheiro. É quando diz que o dinheiro trabalha pra gente, né? Então, produz dinheiro mesmo que a gente não esteja trabalhando fisicamente, né, com o nosso tempo ali naquilo, mesmo assim o dinheiro está sendo produzido. E a outra habilidade para desenvolver a inteligência financeira é o entendimento de mercado, a ciência da oferta e da procura. Alexander Graham Bell deu ao mercado o que este desejava. Bill Gates fez o mesmo. Uma casa de 75 mil oferecida por 60 mil e que custou 20 mil. Olha só, é oportunidade, né? Todo mundo ganhou nessa jogada. Também foi o resultado de perceber uma oportunidade criada pelo mercado. Alguém estava comprando e alguém estava vendendo. Então, assim, é um jogo de ganha-ganha, né? E se tem entendimento de mercado, por exemplo, ele teve entendimento de mercado que aquele é um momento de crise, né, do país, e no momento de crise as pessoas estão querendo se desfazer de coisas para se capitalizar, normalmente, né, as pessoas que não juntam, que não se preparam. Então, ele deu a oferta e a procura, a lei da oferta e a procura. Daí ele foi nos locais que ele sabe que tem esses imóveis à venda, que é nos fóruns, né, que é nos locais de leilão, enfim. A lei, o conhecimento de lei e regulamento. A lei é uma outra habilidade técnica para desenvolver a inteligência financeira. O conhecimento de lei e regulamentos estaduais e nacionais sobre contabilidade e empresas. Lembra que eu falei que o conhecimento, que ele usa esse conhecimento das leis para se beneficiar de algumas leis que diminuem os tributos que ele precisa pagar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não usa, como, por exemplo, eu falei esses dias aqui, a comparação não é proporcional, mas vale como exemplo, que é a gente não precisa pagar taxa mensal de banco. Os bancos têm obrigação de não cobrar. Então, assim, se a gente liga para o nosso banco e diz, olha, eu não quero mais pagar tal valor por mês, né? Daí a gente olha no nosso extrato, eu pagava, eu acho que 29 por mês, para ter tantos extratos disponíveis, para ter transações, para ter transferências, para ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Eu não fazia nada disso. Quando eu liguei para o banco para eu não pagar mais mensalidade, para poder usar a minha conta sem pagar mensalidade, o rapaz, o atendente, ele viu que eu disse, eu sei que tem uma lei que eu não preciso pagar mensalidade do banco e eu quero, o que eu preciso fazer para não pagar mais a mensalidade do banco? No Banco do Brasil, é o meu banco. E aí ele disse, não, eu vou registrar isso agora, então com essa mudança de plano, fique sabendo que você terá direito a não sei quantos extratos, a não sei quantas transferências, não sei quantas folhas de cheque. Cada banco tem alguns
tipo assim, alguns benefícios no plano que não paga nada, no plano gratuito. E quando alguém precisa muita coisa de alguma transação, por exemplo, alguém tem muitas transferências, né? Vamos supor, mas eu faço 10, 20, 30 transferências no mês. Daí, se não tem isso no plano, tem que pagar uma taxa a mais. Daí tem que ver o que cada um faz e se vale a pena. No meu caso, valeu muito a pena eu ficar só com as vantagens gratuitas, porque eu não usava nada disso. Então, isso que o Robert Kiyosaki fala no livro, que é quando a gente tem conhecimento de algumas leis, a gente se beneficia dessas leis de uma maneira correta, né, de uma maneira íntegra, para pagar menos tributos, né? A Inês está dizendo aqui, eu pagava várias taxas, revi todas e economizei bastante. É verdade, a gente acaba, né, analisando que paga e mensalidade de coisa que a gente não usa, né, gente? Às vezes a gente paga uma mensalidade, mas usa 2 vezes no ano, né? Por exemplo, algum conteúdo, algum site, alguma coisa assim. Então precisa rever, né? Ou se policiar para usar aquilo de fato, se é uma coisa boa que vai fazer bem pra gente. Então, ou a gente se policia para fazer jus ao pagamento daquela mensalidade, ou então cancela e realmente não usa, né? Então aqui ele está falando dessa questão da lei, que a lei é uma dessas 4 habilidades técnicas para desenvolver inteligência financeira, para construir riqueza. Olha que interessante. Então assim, o que o pai rico, né, o pai do Mike tinha? Ele tinha bons contadores junto dele e ele tinha bons advogados. Porque os advogados sabem tudo de lei, né, gente? E os contadores sabem ler os números. Então quando a gente tem noção de que não tem habilidade para alguma coisa, é inteligente a gente contratar pessoas que tenham essas habilidades, né? E aqui ele continua. Então, a lei, né, o conhecimento de lei e regulamentos estaduais e nacionais sobre contabilidade em empresas. Recomendo jogar dentro das regras. Fazer tudo de uma maneira lícita, né, gente? Se tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Se dá para driblar, tentar pagar menos, vamos ver na lei o que dá para fazer. São os fundamentos básicos ou a combinação dessas habilidades que se precisa para ser bem-sucedido na busca da riqueza. Seja pela compra e venda de pequenos imóveis, prédios de apartamentos, empresas, ações, títulos, fundos mútuos, metais preciosos, cartão de beisebol ou coisas do gênero. Alguns anos depois, gente, tem gente que compra milhas de cartão de crédito, né? O meu genro é expert nisso, já fez muito dinheiro nisso, comprando milhas e revendendo depois. Tem gente que compra dólar, tem gente que compra várias coisas como investimento, né? Compra no momento bom e vende no momento certo para vender e ganha ali o lucro, né? E a economia, aí fala, o mercado de ações estava em alta. Alguns anos depois, o mercado imobiliário tinha se recuperado e todos estavam entrando nele. O mercado de ações estava em alta e acontecia o mesmo. A economia dos Estados Unidos fora posta de pé novamente, porque os ciclos as crises sempre vão acontecer, né? E eu tava vendo uma amiga minha, a Larissa Mafra, que eu recomendo muito que sigam, ela ensina investimentos e coisa assim, ela tava falando, e ela tava estudando a história, né, da economia, que as crises sempre vão ter. Então, assim, normalmente é de 5 em 5 anos que o país passa por uma crise. Então, o que é importante? A gente saber quando tá numa maré alta, a gente fazer reservas, né? E não ser pessimista e esperar pelo pior, mas esperar que realmente vai ter altos e baixos. Assim é a vida da gente, né? Não tem um dia que tu tá muito feliz, um dia que tu não tá tão feliz, um dia que tá tudo certo. Enfim, a vida é assim e na economia também. Então aqui diz, os Estados Unidos estava de pé novamente. Comecei a vender e viajei para o Peru, Noruega, Malásia e Filipinas. Os investimentos tinham mudado, estávamos fora do mercado imobiliário.
Eu apenas observava o valor da coluna de ativos aumentando e provavelmente começaria a vender. Desconfio que alguns desses pequenos negócios imobiliários começarão a ser vendidos e convertidos em dinheiro. Preciso consultar meus contadores e me preparar para liquidá-los e procurar formas de resguardar o dinheiro. O que desejo ressaltar aqui é que os investimentos vêm e vão, os mercados sobem e descem. As economias, eu até vou grifar isso, né, gente? Os investimentos vêm e vão. E outra coisa que ele falou também, que uma época fazer poupança era uma recomendação boa, hoje em dia não é mais. Então quer dizer que tem novidades. Não, acho que tá bom. Tá, vocês estão me escutando bem aí? Porque eu tirei o fone, mas tem um barulho na rua. Aí faz um certinho assim se tá escutando bem, tá? Então, o que desejo ressaltar aqui é que os investimentos vêm e vão. Os mercados sobem e descem. As economias melhoram e entram em crise. O mundo está sempre lhe apresentando oportunidades únicas a cada dia da sua vida. No entanto, na maior parte das vezes não conseguimos percebê-las, mas elas estão lá. E quanto mais o mundo muda e a tecnologia progride, maiores oportunidades existirão para permitir que você e sua família estejam seguros pelas próximas gerações. Então, por que desenvolver a sua inteligência financeira? Repito, só você pode responder isso. Isso ele fala em todo o livro, né? Já repararam? E eu vou grifar aqui de novo, gente. Olha aqui, ó. Então, por que desenvolver a sua inteligência financeira? Repito, só você pode responder isso, porque é uma coisa muito pessoal, né? A gente pode ficar num comodismo e ter aquele valor por mês, a gente está sobrevivendo bem, a gente está vivendo bem, entre aspas, e a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer adquirir uma nova inteligência, a gente não quer desenvolver uma nova inteligência, a gente não quer estudar sobre isso, então deixa assim, tá tudo bem. Por isso é que ele diz, só você pode responder isso. Sei porque eu continuo a aprender e desenvolver. Olha só, ele já tinha construído um patrimônio bem considerável nessa época, ele e a esposa. Mesmo assim, ele estava sempre evoluindo e querendo aprender. É infinito, né, gente? A gente tem que estar com a mente aberta. E eu acho assim, ó, eu adoro aprender. Eu tenho que cuidar para não ficar só aprendendo e não colocar em prática, porque isso é um defeito gravíssimo. Então, eu preciso aprender e praticar aquilo que eu aprendi. Porque isso é sabedoria, né? Quando a gente é inteligente, a gente sabe. Mas tem que cuidar para não ter uma overdose, né? Para não ter uma obesidade mental, né? Então, no momento que a gente executa o que aprendeu, a gente vai estar sendo sábio. Isso é uma pessoa sábia, né? Eu sempre tive essa dúvida, assim, o que é uma pessoa inteligente e o que é uma pessoa sábia? Eu achava que era a mesma coisa, e não. Aí eu fui investigar, fui estudar. A pessoa inteligente é que sabe, que entendeu, que estudou, que tem aquele conhecimento dentro dela. Mas a pessoa sábia é aquela que estudou, inteligente, que tem o conhecimento dentro dela e aplica na prática, né? Então, usa a sabedoria, uma pessoa sábia. E ele disse aqui, sei porque eu continuo a aprender e desenvolver, porque sei que mudanças estão a caminho. Prefiro saudar a mudança do que me agarrar ao passado. Sei que haverá expansões de mercado e crises. Quero desenvolver continuamente a minha inteligência financeira porque a cada transformação, algumas pessoas estarão de joelhos suplicando por seus empregos. Outras, entretanto, pegarão os limões que a vida lhes dá e ela os dá a todos nós ocasionalmente e os transformarão em milhões. Ele fala uma coisa muito legal, que é transformar limão em milhão. E a gente sempre fala, eu sempre escutei falar, vamos fazer do limão uma limonada, né?
E olha só a mente do cara. Ele diz: vamos transformar os limões em milhões. Sensacional. Eu vou grifar isso também, gente, porque esse livro aqui, ó, tinha que grifar todas as palavras desse livro. Impressionante. Ó, outras, entretanto, pegarão os limões que a vida lhes dá, e ela os dá a todos nós ocasionalmente, e os transformarão em milhões. Isso é inteligência financeira. Sensacional, né, gente? Vamos aprender, né, Inês? Então, muitas vezes me perguntam sobre os limões que transformei em milhões. Hesito, porém, em usar mais exemplos de investimentos pessoais. Hesito porque tenho medo de que pareça bravata ou autoafirmação. Não é essa a minha intenção. Uso os exemplos apenas como ilustração numérica e cronológica de casos concretos e simples. Uso os meus exemplos porque quero que você saiba que é fácil. Torna-se mais fácil à medida que você se familiariza com os 4 pilares da inteligência financeira. Eu vou grifar aqui de novo os 4 pilares da inteligência financeira, gente, porque isso aqui é fundamental para a gente fazer riqueza. Olha aqui, ó, contabilidade. E ele contratou, né, o pessoal de escritório de contabilidade muito, muito competente. Investimento. O investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. A terceira habilidade é o entendimento de mercado, que daí é estar na hora certa, tá no lugar certo na hora certa, né? É aproveitar as oportunidades. Deixa eu limpar meu nariz aqui que me deu. E a lei, né? Usar as leis a favor para pagar menos tributo possível. Então ele disse aqui, tornar-se mais fácil, uso os meus exemplos porque quero que você saiba que é fácil. Torna-se mais fácil à medida que você se familiariza com os 4 pilares da inteligência financeira. Vou grifar isso aqui também, ó. É fácil. Assim, ó, tem uma frase que eu uso muito. Às vezes, né, a gente usa muito, olha os limões, transformar os limões em milhões, né, Inês? Isso mesmo, muito boa. Então, assim, muitas vezes a gente diz assim, é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente tem uma educação, né? A gente tem uma cultura. Qual é o normal que a gente cresceu escutando? A maioria das pessoas, certo? Eu, por exemplo, cresci escutando que a gente vai estudar, vai ter um emprego, vai casar, vai ter filhos, né? Então, assim, a gente não escuta que a gente vai desenvolver inteligência financeira, a gente vai construir um patrimônio, que a gente vai fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Isso não é comum, em algumas famílias né? Então, assim, o que é o comum? Aqui ele fala, né? É fácil, é simples, né? Mas não é fácil quando a pessoa não tem isso desde criança. E ele teve isso desde criança porque aos 9 anos ele começou a despertar para isso com o pai do Mike, com o pai rico. Então, assim, para ele é fácil, né? E então, quando a gente tem hábitos que levam a gente a ter um resultado, fica mais fácil. E para a gente desenvolver hábitos que nos levam a conseguir o que a gente quer como meta, a gente precisa ter consciência do que a gente precisa mudar, os nãos que a gente precisa dar, os sims que a gente precisa dar e mudar esses hábitos, né? E colocar atitudes nas rotinas, por exemplo, economizar algumas coisas, não exagerar nos gastos, ter sempre em mente qual o negócio que eu vou empreender, como que eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim e não desistir, né? Quando a gente não desiste, coloca alguma coisa na rotina, aquilo vira um hábito. E quando vira um hábito, é fácil,
Porque o hábito, ele acontece naturalmente, né? O hábito, ele acontece quando a gente nem pensa. Sabe quando a gente vai dirigir, né? A gente liga o carro, engata a primeira, quando o carro não é automático, né? Mas no automático também a gente engata no drive e vai e acelera, daí freia e liga o pisca, enfim, e olha no retrovisor e olha no outro espelho e cuida dos carros. Então, assim, é uma coisa automática, porque aquilo já é um hábito. Assim como a gente tem, às vezes, os hábitos matinais, né? A gente acorda, então tem pessoas, cada pessoa tem um hábito matinal, por exemplo. Aí vai no banheiro, lava o rosto, escova os dentes, ou toma banho, faz o café, depois troca de roupa, tira o pijama, enfim, e depois arruma o quarto, arruma a cama e vai trabalhar, enfim, né? E isso, daqui a pouco a gente começa a fazer isso e não percebe, são hábitos, e aí se torna fácil, porque a gente usa a inteligência, né, emocional para fazer isso. E isso é que eu quero trazer aqui para a gente fazer com que os nossos filhos, os filhos de vocês que são pequenos, né, menores, ou vocês, ou os filhos mais velhos, conversar com os filhos sobre isso, sabe? E desenvolver essa despertar nos filhos isso. Aprendi isso no livro Hábitos Atômicos. Esse livro, eu e o Silvio, meu namorado, a gente tá lendo. Sensacional, né? Esse livro dos Hábitos Atômicos. Eu não terminei ainda, mas é uma recomendação muito, assim, muito importante. Muitas pessoas que eu admiro recomendam esse livro. Ele tá lá na cabeceira, a gente lê quase todas as noites. Então, continuando aqui, tá? Ele falou, é fácil. Eu vou grifar aqui, que eu peguei a caneta e não grifei. Ó. Uso os meus exemplos porque quero que você saiba que é fácil. Torna-se mais fácil à medida que você se familiariza com os 4 pilares da inteligência financeira. Pessoalmente, emprego 2 veículos principais para obter crescimento financeiro: imóveis e ações de pequenas empresas. Os imóveis são a base. Todo dia, os meus imóveis geram um fluxo de caixa e, de tanto em tanto, o seu valor aumenta. As ações são usadas para obter um crescimento rápido. Não recomendo nada do que faço. Os exemplos são apenas isso. Exemplos. Se a oportunidade é muito complexa, eu não entendo o investimento, não faço. Viu? Ele também tem momentos que ele não entende alguma coisa, né, gente? Todo mundo. Então a gente precisa se permitir, né? A gente precisa acolher quando a gente não entende alguma coisa e buscar entender, né? Buscar aprender sobre aquilo. Isso é que é legal, quando a gente identifica que precisa aprender sobre alguma coisa, né? A gente não nasceu sabendo tudo. Tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é de matemática simples e bom senso. Isso aqui, ó, também eu vou grifar. Hoje eu tô grifando tudo, já repararam? Mas é que assim, ó, tem frases assim que são muito impactantes, né? As 5 razões para usar exemplos: inspirar as pessoas a aprender mais, explicar que tudo é fácil se a base for consistente. Viu, ó, o que eu falei do fácil? Ele falou, é fácil, para mim não é fácil isso que ele tá dizendo para fazer. Por que para mim não é fácil? Porque eu não tive isso na minha base. Viu como faz sentido? Vou grifar de novo, né? Eu tô terrível hoje grifando tudo. Então, se a base for consistente. Por isso que quando eu falo na educação dos filhos, qual a base que eu dei na educação para os meus filhos? Muitas coisas, né? Eu ensinei na base da educação dos meus filhos. Uma delas é conversar muito, dialogar muito, é ser íntegro, ser honesto, ser uma pessoa de caráter, tudo isso como base, certo? Ter empatia, pensar na outra pessoa, sabe? No momento em que o filho tem isso como base, ser gentil, ele começa a viver e começa a olhar o mundo lá fora com essa base intrínseca já,
Então, assim, ele vai ter mais facilidade para tomar as decisões na vida. Agora, imagina se a gente, junto com tudo isso, com valores, com princípios, com todas essas questões, a gente incutir também fortemente uma base consistente para que ele desenvolva a inteligência financeira, sabe? Que eu poderia ter feito isso e não tive essa ideia, não despertei para isso, entende? O que eu falava, na minha opinião, era muito superficial e muito raso, que eu acho que já foi uma coisa legal que eles usam agora, que é: pensa na vida que tu quer ter, pensa na casa que tu quer morar, pensa no carro que tu quer ter, pensa no estilo de vida que tu quer levar e de acordo com isso, imagina que a profissão que tu vai escolher vai ter uma tendência a ter uma remuneração X ou Y. Então, porque a remuneração é diretamente proporcional ao resultado que a gente entrega para aquela pessoa que a gente está oferecendo, né? A nossa habilidade, o nosso serviço. Então, se você resolve um problema bem complexo, bem grave, é proporcional ao valor. Por exemplo, assim, tu vai e limpa a casa de alguém, tu está fazendo uma faxina, tu resolve aquele problema. Ele tem um grau de importância que é muito importante. E veja bem, um médico quando faz uma cirurgia do coração, uma cirurgia de transplante, ele está resolvendo um problema. Veja que o grau de importância é maior, né? Se for pensar, um transplante é muito mais importante do que uma casa limpa, certo? Aí veja bem, o que esse médico precisou se dedicar para estudar, para se especializar, para desenvolver aquelas habilidades, para resolver aquele problema. Então, tudo isso eu sempre conversei com os meus filhos. Porém, eu não conversei com eles sobre essas questões aqui desse livro mais diretas, falando no sentido de empreender e falando no sentido de fazer com que o dinheiro trabalhe para eles, né? Que o dinheiro trabalhe pra gente. Eu não fui tão direta e tão concreta na hora de colocar o hábito de economizar dentro de casa, sabe? Eles não me viam investindo em bolsa de valor. Eles não me viam comprando imóveis. Eles não me viam, assim como eles me viam sendo gentil com eles, sendo amorosa, sendo educada e sendo exigente. Eu exigia disciplina, exigia limites, eu impunha limites com amor, com gentileza, com educação, sabe? Eu exigia a educação deles, eu era educada com eles, eu ainda sou, mas enfim, quando eles eram pequenos, né? E muitas outras coisas que eles viam eu fazer. Então, além de eu dizer que isso é importante, eles viam eu fazer. Não é só o exemplo que faz com que a pessoa repita o que a gente faz. O exemplo e também as palavras, né? Porque quando a gente coloca regras e coloca limites e coisa assim, e a gente se vê naquela hierarquia que a gente é dona de casa, a gente é dona daquela casa, a gente tem uma hierarquia e a gente faz com que aquele filho respeite essa hierarquia. Por exemplo, tem que ter uma disciplina, a gente vai deixar a casa arrumada, a gente vai deixar a casa limpa, cada um lava a louça, cada um faz as suas coisas, arruma as suas bagunças, arruma a sua própria cama, entende? Então, eles respeitavam essa hierarquia que deu para eles um senso de disciplina na vida deles. Deu um senso. E isso não quer dizer que eles acham que isso é importante para a vida deles. Por exemplo, eu falei fim de semana passado com os meus filhos e descobri que eles não arrumam todos os dias a cama deles. Eles acham que vão desarrumar depois de noite, então não precisa arrumar. E eles faziam isso na minha casa. Porque eu dizia, olha, eu gosto de chegar em casa do trabalho, de conviver dentro da casa com as camas arrumadas, com as peças arrumadas, dentro do possível, né? Se não dá tempo de fazer faxina ou coisa assim, tudo bem, não é o fim do mundo. Mas era uma disciplina que eu pedia que eles fizessem, de uma certa forma eu exigia, e eles iam na minha onda, porque eles sabiam
que eu fazia valer a hierarquia que eu tinha como mãe, né? E agora, como eles não moram mais comigo, eles não têm como prioridade arrumar a cama deles. Então, assim, é isso que é legal aqui quando a gente fala. Por isso que eu vou abrir um parênteses tão grande, porque assim, quando a gente coloca esses hábitos, né? A Inês falou aqui nos comentários sobre aquele livro Os Hábitos Atômicos. Quando a gente coloca hábitos valiosos, poderosos, ricos na nossa vida, a gente tem uma tendência a ter uma base muito consistente de coisas produtivas, sabe? Como, por exemplo, até vou tomar um golinho de água. Tomar bastante água é muito saudável, é muito importante. Isso é um hábito que eu coloquei nos meus filhos. Atividade física, eles sempre me viram fazendo atividade física, esporte. E além de me ver fazendo, eu falava, filho, é importante, é importante, é importante. Eu incentivava, eu levava eles nos lugares para fazer, sabe? Então, assim, ser uma mola propulsora para o filho ter uma atitude é importante também. Não é só fazer e deixar eles enxergarem e imaginar que eles vão fazer só por enxergar, gente. Isso não é suficiente. É um complemento. O exemplo é um complemento na educação. Então, imagina que baita exemplo a gente vai dar para o filho, né? Incutindo esses conhecimentos na cabecinha do filho. Então, pensa bem. Se você tem filho pequeno ainda, faça uma atividade de leitura com ele no dia a dia. Aproveite para despertar essas coisas no seu filho, porque eu tenho certeza que isso vai lá na frente, no futuro, 10 anos depois, 15 anos depois, ele vai lembrar, assim como o Robert Kiyosaki lembrou desde os 9 anos, né? Desde os 9 anos que o pai rico ensina todos esses princípios para o Robert e para o Mike. E eles tiveram uma liberdade financeira conquistada. Então isso é muito, muito gratificante, né? A gente imagina ensinar um filho ou a gente conseguir realmente a liberdade financeira hoje de não precisar mais trabalhar e trabalhar só por prazer. Imagina, é um sonho. Por isso que a gente está aqui, né? Estudando e trocando ideias, né? Vão colocando aí nos comentários se querem discutir alguma coisa. Depois eu leio, eu vou continuar aqui na leitura. Então ele falou assim, ó, as 5 razões para usar exemplos. Repetindo o número 1, inspirar as pessoas a aprender mais. O 2, explicar que tudo é fácil se a base for consistente. Mostrar que qualquer um pode alcançar uma grande riqueza. Qualquer um. Vou ter que grifar, né? Vou ser obrigada a grifar de novo. Qualquer um pode alcançar uma grande riqueza. E aqui do lado da base consistente, eu vou colocar assim, ó, hábitos. E o número 4, ensinar que há milhões de maneiras de se atingir seus objetivos. Lembra aquilo que eu falei dos hábitos valiosos, dos hábitos saudáveis, dos hábitos que vão levar a gente a atingir a nossa meta? Porque assim, ó, tem hábitos que não são saudáveis, né? Por exemplo, eu tenho hábitos que não são saudáveis. Quando eu vejo, eu tô me distraindo no Instagram. Hoje em dia, quem nunca se distrai nas redes sociais, né? Eu abro às vezes o Instagram, vou pesquisar tal coisa no meu próprio Instagram, um exemplo. Aí eu abro, aí já vem uma notícia, aí aquela notícia, daí eu já comento, aí eu já desvirtuo, já esqueci o que eu ia fazer. Então, às vezes a gente desenvolve hábitos que não nos levam até onde a gente quer chegar, né? Por isso que é importante ter a nossa meta bem traçada, ter a nossa meta escrita, né? E ensinar que há milhões de maneiras de se atingir seus objetivos. Isso tudo ele está falando, porque há 5 razões para usar exemplos. E a 5ª, mostrar que isso não é tão complicado como pode parecer.
Às vezes a gente está de fora e a gente acha aquilo tudo muito complicado, mas no momento que começa a fazer, desenvolver e executar na prática mesmo, a gente vê que é muito possível, né? Então, aqui ele continua. Em 1989, eu costumava correr em uma bela região de Portland, Oregon, um subúrbio com lindas casas que pareciam de boneca. Eram pequenas e lindas. Eu quase que esperava encontrar na calçada Chapeuzinho Vermelho a caminho da casa da vovó. Por todo lugar havia cartazes de vence. O mercado de toras de madeira estava em crise e o mercado de ações acabara de entrar em colapso e a economia em recessão. Olha só, eu vou grifar aqui o ano que ele falou isso, porque eu quero encontrar depois o ano anterior que teve aquela outra crise. Ó, aqui é 1989. Olha só, 1989 eu já tinha 19 anos. E eu não tinha esse tipo de conversa com os meus pais. Eu não tinha tino para isso. E ele já estava há 10 anos nesse mundo. Olha a diferença, olha o que a gente pode fazer, olha como a gente é responsável pelo futuro do nosso filho. Que loucura. Daí ele falou aqui, ó. Por todo lugar, daí ele falou que por todo lugar havia cartaz de vence dos imóveis, né? O mercado de toras de madeira estava em crise, o mercado de ações acabara de entrar em colapso e a economia em recessão. Em uma rua, notei um cartaz que parecia estar pregado há mais tempo do que os outros, anunciando a venda de uma casa. Correndo por lá um dia, encontrei o dono da casa que tinha um ar preocupado. Quanto o senhor quer pela casa? Perguntei. Olha o tino dele. Ele viu que o cartaz de venda daquela casa parecia que estava lá por muito tempo. O que ele pensou? Se essa pessoa está querendo vender essa casa há muito tempo, provavelmente ela vai aceitar uma proposta bem abaixo do valor, porque essa pessoa precisa, né? Aí ele perguntou, por quanto o senhor quer pela casa? Perguntei. O dono se virou e deu um sorriso desanimado. Faça uma oferta, disse. Está à venda há 1 ano. Ninguém mais aparece para vê-la. Vou olhar, falei. E meia hora depois comprei a casa por $20 mil a menos do valor pedido originalmente. Oportunidade de negócio. Impressionante. Era uma bela casinha de 2 quartos com enfeites de madeira em todas as janelas. Ela era azul com detalhes em cinza e fora construída em 1930. Em seu interior, uma lareira de pedra. Uma casa perfeita para se alugar. Olha só, e naquele lugar bonito que ele costumava caminhar. Viu só? Dei uma entrada de $5 mil por uma casa de 45 mil, mas que realmente valia 65 mil, embora ninguém quisesse comprá-la. O proprietário a desocupou em 1 semana, feliz de se ver livre dela. E logo chegou o meu inquilino, um professor da escola local. Comprar imóveis perto de universidade, perto de shopping, perto de centros, né, de regiões centrais, é muito valioso, porque esses imóveis são atemporais, eles não desvalorizam nunca. E o inquilino, então, era professor de uma escola local. Depois de pagar o financiamento, as despesas diversas, eu ficava com $40 ao fim de cada mês. $40 ao fim de cada mês. Ele financiava a casa, né? Nada muito empolgante. Mas 40 em 40, né? 1 ano depois, o mercado imobiliário deprimido de Oregon começou a se recuperar. Os investidores da Califórnia, cheios de dinheiro, oriundo de seu mercado imobiliário ainda em expansão, se deslocavam para o norte e compravam imóveis em Oregon e em Washington. Vendi a casinha por 95 mil a um casal californiano que achou que estava diante de uma pechincha.
O meu ganho de capital era cerca de 40 mil dólares. Meu ganho de capital de cerca de 40 mil dólares foi empregado a uma aplicação amparada pela seção 1031, que se refere ao diferimento de impostos sobre ganho de capital, e comecei a procurar um lugar para investir. Em um mês, encontrei um prédio com 12 apartamentos perto da fábrica da Intel de Beaverton, deve ser assim que se pronuncia, não sei, de Oregon. Os seus donos moravam na Alemanha e não tinham ideia de quanto valia o local, e novamente só queriam se desfazer do imóvel. Viu que quando ele comprou aquela casinha que estava à venda há mais de um ano, ele pagou um valor, passou um ano, ele vendeu por muito mais, porque o local valorizou ainda mais, e as pessoas que compraram felizes da vida, né? E agora ele estava passando e vendo um prédio com 12 apartamentos perto da fábrica da Intel de informática, né, gente? Então, perto de fábrica, perto de faculdade, são lugares sensacionais para comprar imóveis. Os seus donos moravam na Alemanha e não tinham ideia de quanto valia o local. Isso é conhecimento de mercado. Isso eu posso falar porque eu sou corretora de imóveis, né, gente? E não tinham ideia de quanto valia o local. E novamente só queriam se desfazer do imóvel. Ofereci 275 mil dólares por um prédio que valia 450 mil. Fechamos em 300 mil. Comprei e fiquei com ele por 2 anos, utilizando o mesmo processo de troca de imóveis com tributação deferida. Minha mulher e eu vendemos o prédio por 495 mil dólares. E compramos outro com 30 apartamentos em Phoenix, Arizona. Kim e eu nos mudamos para Phoenix para sair de uma crise e teríamos que vendê-lo de qualquer maneira. O preço do prédio de 30 apartamentos era de 875 mil dólares, com entrada de 225 mil. O fluxo de caixa decorrente do aluguel dos 30 apartamentos era pouco mais de 5 mil dólares ao mês. O mercado de imóveis do Arizona começou a subir e, alguns anos depois, um investidor do Colorado nos ofereceu 1.200.000 dólares pelo imóvel. Gente, que loucura! Esse exemplo mostra como é possível transformar uma pequena soma de dinheiro em outra muito maior. É um montim-montão, né? Repito, é uma questão de entender demonstrações financeiras, estratégias de investimento, sentir o mercado e conhecer as leis, que são as 4 habilidades técnicas para desenvolver a inteligência financeira. Vou grifar de novo, né? Lógico, repito, é uma questão de entender demonstrações financeiras, estratégias de investimento, sentir o mercado e conhecer as leis. Se as pessoas não forem versadas nesses tópicos, tenderão a seguir o dogma padrão, que é a corrida dos ratos, né? Aquele de trabalhar, ganhar o salário no fim do mês, aí já no fim do mês já logo acaba o salário quando recebe, aí trabalha outro mês, outro ano, e não constrói um patrimônio e não adquire e não conquista a independência financeira, né? É a corrida dos ratos. As pessoas tenderão a seguir o dogma padrão, que é buscar segurança, diversificar e só aplicar em investimentos seguros. O problema com investimentos seguros é que muitas vezes são herméticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. A maioria das corretoras não tocará em transações especulativas para proteger a si próprias e a seus clientes. E essa é uma política sábia. Os negócios realmente quentes são oferecidos aos novatos. Normalmente, os melhores negócios que tornam os ricos ainda mais ricos são reservados para aqueles que entendem o jogo. Isso é uma questão. Eu vou ler de novo, olha só. Os negócios realmente quentes não são oferecidos aos novatos.
Ó, vocês estão colocando coraçãozinho. Isso foi forte, né? Então, os negócios realmente quentes não são oferecidos aos novatos. Normalmente, os melhores negócios que tornam os ricos ainda mais ricos são reservados para aqueles que entendem o jogo. Aí é estudar. Vou ver, entrou uma ligação. Voltou? Tá tudo certo aí? Gente, é 5 para o meio-dia. Já vai acabar o nosso tempo da live. O que vocês acharam? Qual foi a virada de chave, assim, dessas páginas que a gente leu? Esse livro é sensacional, né, gente? Eu tô amando ler. Tô amando ler, ainda mais na companhia aqui de vocês. Amanhã a gente conclui o capítulo 5, ó. Mais 3 páginas a gente conclui o capítulo 5 aqui. Hoje eu falei demais, né? Vamos combinar. Hoje eu falei demais. Dei exemplo de educação, dei exemplo de arrumar a cama, dei exemplo de beber água. Olha, Luciana. Eu que agradeço, Amanda ouvir. Eu que agradeço, Luciana. Brigadão mesmo. O que vocês acharam que foi hoje bom? Gente, eu vou postar, eu vou salvar. Escrevam nos comentários do post, porque daí o Instagram entende que a postagem tá sendo boa e útil para alguém, e aí o algoritmo manda para mais pessoas, né? Várias anotações aqui, né? Inês, eu acho que a gente vai ter que fazer depois um resumão, sei lá, uma live, chamar pessoas e convidados para falar, né? O que tu acha? Vamos pensar em algumas coisas aí. Muito obrigada pela participação. Até amanhã, né? E deixem os comentários. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau.